E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 46, em que o André Luiz continua dialogando com a sua mãe a respeito da encarnação compulsória de seu pai. E no último programa, nós estávamos comentando sobre o que ela explica ao André Luiz sobre reencarnações que funcionam drasticamente. Porque a pessoa, no caso o espírito que está doente, não se sinta com coragem, ainda não se sinta corajoso, com coragem de enfrentar o problema. Lembrando que o André Luiz está fugindo do problema, não está enfrentando, né? Isso que ela está dizendo. Desculpa, o Laerte, que é o pai do André Luiz, desculpa. Então, ela diz que fala da liberdade restrita, que o André Luiz questiona anteriormente, né? Como é que pode? Ele vai reencarnar sem escolher nada, sem pedir nada. E essa liberdade restrita, e que o André Luiz fala, ela explica que ela pode ser invocada desde que o espírito compreenda o dever e o pratique, né? Quer dizer, obedeça a Deus. Quanto mais obedecer a Deus, mais livre fica para escolher, para a sua escolha, porque aí a sua escolha vai ser a do bem, normalmente. E mais adiante ela diz que é indispensável nós reconhecermos que o devedor é escravo do compromisso assumido. E mais adiante ela conclui com a frase sensacional, que eu adoro, ela fala assim, Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Né? Isso é bom a gente botar na geladeira, essa frase. A gente lê toda hora. Quem tiver interesse, lê a pergunta 872 do Livro dos Espíritos. Pergunta não, é um ensaio teórico. 872, isso. E também, quem tiver interesse nessa questão da fatalidade, está bem explicado no livro total, não é o caso não, é o caso que é o livro, da história do livro Entre a Terra e o Céu, o caso especificamente aqui na questão da fatalidade do Júlio, né? Ele criou, por livre-arbítrio, seu suicídio é a fatalidade de uma criança morrer afogada e depois morrer de croup, né? Uma fatalidade que ele criou para ele mesmo. Então, toda vez que nós tivermos essa dor, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, é um capítulo que mexe muito com a gente, né? Ver uma criança desencarnando, uma coisa que realmente mexe o coração de todos nós, mas a gente tem que raciocinar que ali é um espírito endividado que criou para ele essa fatalidade. A gente tem que raciocinar assim, não é frieza, é raciocínio. Raciocínio com a lei de Deus. E mais adiante ela termina dizendo que é preciso quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos. Ela termina esse parágrafo assim. E na hora que a gente estava comentando no programa passado, o tempo estava terminando, me veio a recordação de uma capa antiga do livro Libertação, em que era exatamente eram as correntes se quebrando. Acho que a capa mudou, mas a antiga era assim, né? Então as correntes, se libertar das correntes do egoísmo e do orgulho, né? Que é tão difícil para nós. São essas algemas que a gente cria para nós mesmos. E ela vai continuar agora. Vamos começar a ler a partir do parágrafo 22. Aí o André Luiz comentando. Enquanto me perdi em graves pensamentos, imagina, tanta informação, né? São realmente, coitado, né? Graves pensamentos, tanto ensinamento que ele absorveu. E a gente fica pensando que o diálogo não foi só isso, deve ter tido muito mais coisa. Se fosse escrever o diálogo todo aqui, ia dar só o livro, ia dar o diálogo dela com o André Luiz, né? Ensinamento, meu filho é assim e tal. Enquanto me perdi em graves pensamentos,
continuou ela, retomando as anteriores observações, tanto que ela continua. Aí ela continua: as infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, e não fossem a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraísse a oportunidade da nova reencarnação. Então ela diz assim, primeiro, olha como é que ela trata, é bom sempre a gente observar isso, o espírito já esclarecido. Ela trata as amantes do marido, porque a morte não nos muda o sentimento, gente. Apenas nós continuamos a mesma coisa, isso que a gente repete, tem que enfatizar sempre. Ninguém vira santo porque desencarnou, e ninguém vira demônio porque morreu também. Não é isso, continua a mesma coisa. Então ela trata elas, as amantes do marido, de infelizes irmãs que os perseguem. São infelizes, porque são infelizes. Quem está perseguindo alguém é infeliz. Não libera, está perseguindo, não é? Não abandona. E outro detalhe, ela diz que não fosse a proteção de Deus, por intermédio dos guardas espirituais, talvez eles subtraíssem a oportunidade da nova encarnação. O que é isso? Existem espíritos subjugados por outros em zonas umbralinas, trevosas, durante séculos. Mas a gente tem sempre que ressaltar que esses que estão sendo subjugados, escravizados, não são vítimas. Eles não são. Basta uma vontade de melhora, basta não querer como o Laerte aqui, querer fugir disso. Ele não está aguentando mais aquilo, ele quer fugir. Basta isso para que a ajuda chegue. Porque a ajuda sempre vai estar lá. Isso está muito bem observado também no livro Obreiros da Vida Eterna. Muito bem detalhado lá. Então, é o que ele diz. É o que ela diz. Existem os guardas espirituais, né, que estão sempre ali em proteção. Mas basta a nossa vontade. Porque se não fosse isso, ele ia continuar sendo subjugado por elas. Sim. É interessante que ela coloca guardas, né? Policiais, vamos dizer assim, como se fossem policiais. Guardas, estão tomando conta. Então, isso mostra pra gente que nenhum espírito está abandonado, está à própria sorte. Mesmo aquelas regiões mais trevosas, como era a cidade estranha onde Gregório habitava, o Gúbio dizia que tinham espíritos de luz disfarçados lá, ajudando aqueles que estavam arrependidos, que eles precisavam observar. Então, em todo lugar há trabalhadores. No livro Memórias de um Suicida, quando os espíritos são trazidos à Terra para se comunicarem num determinado centro espírita, o Camilo observa o seguinte, que na circunferência do centro, assim, eu não quero dizer circunferência, em torno do centro espírita em que eles iam da comunicação, havia uma bandeira da Legião dos Servos de Maria e haviam lanceiros trajados à moda hindu com lanças para dar proteção ao centro. Então, a gente vê por esse relato aqui da mãe dele, pelo relato do Camilo Castelo Branco que lá no livro é o Camilo Cândido Botelho, né? Que ele traz para a gente que todos nós temos proteções espirituais. E um outro detalhe aqui é que essas duas, né, amantes do Laerte, elas já estavam tão ligadas a ele que não foi tão fácil assim, né? Ela não está dando detalhe, mas não foi tão fácil resgatá-lo. Eu lembrei quando eu estava lendo isso, que é como se fosse um alimento. Um já não consegue viver sem o outro. No livro Ação e Reação, que a gente comenta aqui, que é no capítulo 13, do Sabino com a Poliana, eu acho que é o capítulo 13 do livro Ação e Reação. O André... 13, débito estacionário. Isso, então.
o mentor diz para o André Luiz o seguinte: a gente precisa manter a Poliana porque ela que está doente, a ajuda é para ela. E eles dizem que se ela morre, ele morre. O Sabino, que estava precisando ali de ser escondido ali naquele corpo doente. Porque eles estão muito entranhados um no outro. Já existe, assim, uma alimentação fluídica recíproca. Se um desencarnar, o outro vai junto. O outro exemplo que a gente tem sobre essa... Quer que leia o parágrafo que você leu? Está direitinho, o mesmo clima fluídico que eles respiram, isso, né? Pode ler. Deixa eu ler aqui. Poliana precisa mais tempo no corpo. Isso. De vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Isso. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência no estágio de segregação em que se encontra gravita invariável em derredor da carícia materna. Então, o Laerte com essas duas acontecia a mesma coisa, ele criou vínculos emocionais com elas. Porque o vínculo maior do que o corporal, a gente sabe disso, é o vínculo emocional, é o vínculo espiritual. Ele criou com essas duas moças, né, com as duas amantes. Então, não foi fácil, ela não descreve aqui, né, mas não foi fácil retirar ele da subjugação. Tanto que ela usa a palavra subjugação das amantes. Num outro livro, Loucura e Obsessão, se eu não me engano, conta-se, né, lá a história de um menino que estava sendo obsediado, já nasceu com uma subjugação muito grande, e o espírito coloca lá para a irmã Emereciana que se largar ele morre. E aí a irmã Emereciana fala, né, doutor Bezerra de Menezes, que também está nesse livro, não pode deixar, você siga o seu caminho, que Deus é que sabe se ele vai ficar no corpo ou não, mas ele não fica realmente. O obsessor sabia disso, que eles se alimentavam. Então aquele que estava, e aí no caso era diferente do Sabino com a Poliana, porque aí a imantação era de dois encarnados. A que eu estou falando agora é de um desencarnado para o encarnado. E a que está aqui no livro do André Luiz é do desencarnado para o desencarnado. No caso do pai do André Luiz, Tereza, essas que estão subjugando ele, elas vão encarnar todo mundo junto, vão ser... Já não chegamos, porque ela vai falar. Mas já está dando spoiler aqui e tal, mas é porque, assim, no caso dele, olha que misericórdia divina. Porque se ele encarnasse e elas não, elas vão continuar perseguindo. Sim, aí é o que Kardec fala. Nós estamos falando a Tereza está falando, nós estamos falando de subjugação, gente, mas no livro dos médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec coloca no item 240, subjugação. Ele fala, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, que pode ser moral ou corporal, ou as duas coisas, que ele vem explicando depois. Então é o caso aqui. E ele dá exemplos de pessoas encarnadas que são subjugadas por desencarnados, que às vezes na rua se ajoelha, começa a beijar chão, os lugares estão sendo subjugados muitas vezes ali. Né? Então eles reencarnando juntos, aí já facilita mais. Já facilita. O outro parágrafo, vão ser três irmãos que vão brigar sempre, mas tudo bem, dá-se um jeito. Parágrafo 24. Deus meu, exclamei. Isso. Será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes na mão dos inimigos? Simples, então, novamente, ele que está repetindo a pergunta. Porque anteriormente... Antes ele queria saber do livre-arbítrio. Não, mas será possível? E a liberdade? Aí ele novamente fala, mas será possível a gente dar joguetes de todo mundo? Quer dizer, ele não repete, ele aumenta assim a dúvida. É como se ele tivesse assim, puxa vida, Deus não protege a gente? Porque essa pergunta, claro que pode ser até didático isso aqui. Lá no início aqui da obra...
da série, né? Mas lá adiante André Luiz vai repetir esses tipos de indagações quando ele vê sofrimentos nas zonas umbralinas. Onde é que está a proteção divina? Mas ela vai dar uma resposta muito boa. Mas ela vai dar outra resposta, mas é o que essa do início eu achei sensacional, que o livre-arbítrio que a gente criou. E a fatalidade, aliás, o livre-arbítrio que Deus criou, mas a fatalidade é a gente que cria, não é? Ninguém reencarnou para fazer o mal. Judas não reencarnou para trair Jesus. Pedro não reencarnou para negar Jesus, que também é uma traição. Os apóstolos, com exceção de João, não reencarnaram para abandoná-lo na hora crucial. Não existe isso. Isso é livre-arbítrio, que vai vir uma fatalidade depois. Saulo não reencarnou para perseguir os cristãos. Não foi tanto que o grande exemplo de todos nós, para todos nós, é Saulo. Ele nunca não precisou desencarnar para ele melhorar e voltar. Não, na mesma encarnação ele se resolveu. É o vaso escolhido. E Jesus sabia da sua vontade, né? Tanto que já o tinha escolhido para ser o seu grande divulgador do evangelho, da sua palavra. Então, não é joguete nas mãos dos inimigos até o momento que a gente quiser melhorar. Aí ela continua assim. Essas interrogações... Desculpa. Eu falei de Saulo e acabei anotando aqui no falando. E Paulo, né? Ele era um joguete na mão dos inimigos, sim, quando perseguiu os cristãos por coisas irrisórias. Se a gente lê o Paulo Estevão, gente, chega a ser, dá vontade até de rir. Tem hora que uma pessoa é curada na frente dele, na casa do caminho, curada por Gesiel, quer dizer, por Jesus, já tem por intermédio de Gesiel. E ele não se dá conta, ele quer saber de ter uma réplica, uma tréplica com o Estevão, porque ele não pode perder um diálogo, orgulho que não vê aquela pessoa curada ali, é estampado o orgulho. Então, ele estava sendo joguete, sim, de forças inimigas, mas ele consegue se transformar. E mais adiante, em uma carta aos Efésios, capítulo 3, ele diz que é prisioneiro do Cristo. Aí é diferente. Eu sou prisioneiro do Cristo. Aí é diferente. Você é prisioneiro, ser prisioneiro do Cristo, nós vamos chegar a ser um dia, se Deus quiser, e vamos sim, é fazer a vontade de Deus, não é? Fazer a vontade, que Jesus mesmo fala, eu faço a vontade de meu Pai, que é a minha também, dele no caso. Aí ele continua assim: essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora muito calma, devem pairar em nós. Ele até botou muito calma, porque ele está insistindo, né? Devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. O que ela quer dizer com isso, né? O seu pai, Laerte, ele devia ter pensado nisso, vamos botar aqui bem claro, antes de ser infiel, antes de ser mau, antes de ser avarento, antes de ser invejoso. Então, ela quer dizer isso, mas é um recado para todos nós. Se a gente não quer inimigos encarnados e desencarnados, pensemos antes de praticar qualquer ação, porque a gente é livre na sementeira, mas é escravo na colheita, não tem jeito. Olha. Então, é isso que ela está tentando dizer pro Laerte, ó, pro André Luiz. Meu filho, a gente tem que, se a gente não quer ficar à mercê de inimigos, porque a pergunta foi essa, se a gente não quer, porque não foi isso que ele perguntou para ela, mas até que ponto a gente é joguete na mão dos inimigos? Então, se você não quer ser joguete na mão de inimigo, de espíritos do mal, pense antes de fazer qualquer coisa. Não reaja, haja, né, como os espíritos nos ensinam. Então a gente deve pensar, se a gente não quer ter inimigo e não quer ter problema para o futuro, pensa agora no que está fazendo, nas escolhas que estão fazendo, não é? É muito importante esse recado para o André Luiz e para nós. Olha, então vamos expandir um pouquinho o raciocínio, que dá tempo, assim. Ela fala aqui, olha, devemos... antes de contrairmos qualquer débito, antes de transformarmos irmãos e adversários por caminho, né? Devia ter pensado isso antes, que é o que a gente está falando. Não deve ter dor maior
para o espírito encarnado do que ver a desencarnação de um filho. Eu não passei por essa experiência nessa encarnação, mas não deve ter dor maior do que essa. Então, o livro Entre a Terra e o Céu, que a gente fez por outra, repete aqui, né? Tá lá o Júlio, personagem do livro. Ele tentou suicídio 2 vezes. Ele tomou um veneno lá na época da Guerra do Paraguai. E conseguiram salvá-lo. Fizeram a lavagem lá, conseguiram salvá-lo. Quando ele está lá repousando, ele foge de onde ele estava, da barraca, e se joga no rio. Aí ele consegue se matar. Desencarnado, ele... Bom, para resumir, numa próxima existência, ele, uma criança já de 5 anos, ele se afoga na praia. O pai fica desolado. A mãe já estava desencarnada. O pai fica desolado e tal. Que o pai já tinha casado novamente. Aí o Júlio reencarna com um problema de difteria, de Krupp. Problema na região da garganta, vamos dizer assim. E ele desencarna de novo. Por quê? Ele desencarnou afogado na praia porque ele se jogou no rio. E depois ele desencarnou de Krupp porque ele tomou o veneno. Então são 2 situações que ele criou para ele mesmo, o livre-arbítrio dele. E a fatalidade veio. E o sofrimento dos pais? Aí é que o instrutor fala para o André Luiz no livro Ação e Reação, no capítulo 18. Ele responde assim. O André Luiz pergunta: e os pais? Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados? Imolados. Aí o instrutor responde: ele pergunta, a dor deles não será devidamente considerada? Aí o instrutor: como não? As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito, distante ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas. Então, quem está inserido numa situação de desencarnação de filho, né, principalmente quanto mais novo, mais dói, talvez, e aí está inserido nessa situação. É a fatalidade que criou-se com o livre-arbítrio. Então, tudo está explicado pela compreensão. É claro, gente, que é fácil falar. Eu estou falando, Tereza está falando, fácil. O sentir depois é que vem a prova. Mas a gente tem que falar, a gente tem que entender para quando chegar a nossa vez, a gente ficar mais fortalecido, não é? Então, a gente tem que falar isso e tem que lembrar. É o que ela está dizendo aqui. E antes de nos transformarmos em adversários para o caminho, não tomemos empréstimos à maldade. Não é? Então, tomar empréstimos à maldade é isso. Pedir empréstimos à maldade, se desviar da lei de Deus. A gente cria fatalidade, não tem jeito. Não é? Eu ia comentar um pouco sobre esse assunto, mas nós já estamos chegando ao final do programa. E no próximo programa eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão da gente arrumar, né, confusões nas encarnações, e depois no mundo espiritual a gente vai ter que resolver as nossas encrencas. Porque a encrenca aqui do Laerte é muito séria, mas a gente também tem as nossas pequenas encrencas. Então, a gente vai ver uma encrenca no próximo programa, no livro, e a vida continua. É um livro que a gente quase não comenta aqui, e quase a maioria dos espíritos ainda não leu, mas é um livro muito interessante. É o último livro da série. É o último livro da série André Luiz, né? Até a gente estudar aqui, eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Mas se não for nessa encarnação, quem sabe numa próxima, né? Porque são quase 16 livros, talvez a gente não consiga estudá-los todo aqui nesse corpo. Mas no próximo programa eu vou comentar sobre isso, sobre muitas das vezes o que a gente vai encontrar no mundo espiritual, porque não pensamos antes de agir. Como ela coloca aqui, tomamos empréstimos à maldade. E aí teremos de qualquer jeito de consertar os estragos realizados, mas sempre com a misericórdia e o amparo de Deus, sempre. Muita paz a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vossos lares e vossas vidas.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.